e é uma pedra daqui de Bodocó, que é uma referência cultural e, para mim, é uma referência, na verdade, poética e de imaginação. Porque do sítio onde eu nasci, você vê ela de longe e, num segundo plano, está a Serra do Araripe e você pensa que ela própria é a serra, porque fica tudo junto. E eu costumava, assim, ficar no banco do alpendre do sítio, né, com o papai, e a gente ficava olhando para lá e ele ficava me perguntando o que eu via. Tá vendo o quê? Tá vendo a onça? Tá vendo o veado gaieiro? Não sei o que é um veado gaieiro. Eu não conheço veado gaieiro, não sei não. Tá vendo a cobra? E eu dizia que estava vendo, que estava vendo. Então, de repente, esse é meu espaço de imaginação também, né? É minha linha do horizonte. Igual para vocês, o mar é a linha do horizonte. E eu recentemente descobri, conversando com o Hugo, nosso amigo lá da Folha, que de repente você vai refletindo e vai fazendo análise dessas coisas todas. De repente, clarão também é o livro próprio. Eu acho que o livro é um novo clarão na minha vida. Acho que é isso. Na introdução você fala que pela primeira vez você passou a explorar os gêneros da poesia popular, né? Apesar de ter crescido ouvindo esses versos dos cantadores na feira e tal. Por que só agora você resolveu tentar esse viés? Eu acho que primeiro, quando eu fui para Recife, saindo daqui, eu entrei num processo de ruptura muito louco. E eu acho que muitos jovens passam por isso, né? Você foi para Recife quando? 14 anos, 78. Para estudar primeiro, segundo, terceiro ano científico, fazer vestibular. Aquilo que todo sertanejo faz, né? Agora não mais, porque tem faculdade por aqui, mas fazia. Então, assim, eu tive uma necessidade enorme de romper com isso. Não sei se isso é bom ou ruim, mas foi o que aconteceu comigo. E até o meu primeiro livro, que eu nem assino quase nenhum poema, acho que tem 5 poemas só que eu assino. Inclusive, eu tenho uma onda muito praxe, muito essa coisa do poema processo, uma coisa de ruptura mesmo. Talvez por as influências das leituras e dos meus professores, que eram Pedro Américo e Flor, minha irmã, que vem hoje para cá de Petrolina. E os dois amavam Haroldo de Campos, e os dois faziam essa apologia toda ao Oswald de Andrade. Aí eu acho que, de uma certa forma, teve uma ruptura aí e comecei a escrever de um outro jeito. Mas sempre gostei, é tanto que meu gênero musical sempre foi Elomar, sempre foi o Luiz Gonzaga, o Jacos do Pandeiro. Isso estava muito forte, era o que eu ouvia enquanto música, mas não estava na minha poesia. E quando eu me casei com Seno ama poesia popular. E nós voltamos aí, eu voltei aí cantoria com Seno. Isso tem 11 anos, voltei aí muito cantoria. Então, todo o meu universo foi voltando. Ele coleciona cordel, eu comecei a ler a coleção de cordel dele. E aí fui me encontrando com os títulos de cordéis que eu lia, que eu sabia até de cor, e que eu sabia de outro jeito. E essa coisa foi entrando em mim de novo. E ele dizia muito essa coisa que eu falava em 7 sílabas tônicas, 7 sílabas poéticas, né? E o Interpoética tinha uma peleja virtual. Aí, de vez em quando, eu me arriscava vergonhosamente, sabe? Com muita vergonha. E me arriscava, assim, com muita vergonha. E aí foi dando um tesão grande de fazer. Aí, quando foi uns 5 anos atrás, eu vou fazer um livro. Aí comecei a fazer mais fortemente esse livro mesmo e assumindo o que ia fazer. Com muito medo, mas assumindo o que ia fazer. E deu nesse livro que está aí. E como é que foi a experiência? Porque aí tem a questão da métrica, das rimas. Foi complicado para você? Assim, porque antes você explorava versos livres. E como é que foi essa dificuldade aí de mudar? Né? Inicialmente foi muito complicado. Nas septilhas, elas saem quase todas muito prontas, né? O verso de 7 sílabas tônicas, ele está muito no meu som, porque é o som do cordel mesmo, né? Então, esse sai muito facilmente. Quando eu me atrevi nos martelos e nos galopes à beira-mar, que é uma coisa pesada, complexa de se fazer, esses saíam versos prontos e saíam versos muito trabalhados do ponto de vista do suor mesmo. Eu fazia o verso e trabalhava do ponto de vista do suor para poder fazer as intercaladas tônicas no meio do verso, porque no septassílabo você só tem que fazer a tônica na 7ª sílaba. Quando você vai fazer o martelo, você tem 3 tônicas internas. Isso é complicadíssimo de se fazer. No galope, você tem 4 tônicas internas.
Isso é dificílimo, né, de se fazer. Você manter essa cadência com qualidade, se você não é do ramo, se você está no exercício, não é fácil. E sempre foi o meu grande medo também, porque eu gloso alguns motes que são motes da história da cantoria. Tem um mote do Antônio de Catarina, que é: na frieza da gruta, o Deus menino teve o bafo de um boi por cobertor, que isso por si só é um poema pro resto da vida. Jó Patriota glosou isso. O nosso cantador vivo, que está com 70 anos, agora Ai... Não, o Chico não. O nosso... Que eu vou para entrevista com ele dia 4. Que nós vamos para a cantoria. O cara que brigou, o Ivani de Vila Nova, glosou isso. Todos os grandes mestres glosaram esse mote. Então é uma tarefa dificílima você pegar um mote conhecido e fazer uma glosa boa. É tanto que eu refiz 3 vezes, porque tinha que estar à altura. E eu só me contentei quando saiu 2 versos que fecham o mote. Porque você tem que ter, os versos vêm e você tem que ter os 2 últimos versos que você construi em cima do mote. Então, quando eu disse, nesta noite veio ao mundo o amor, como anjo, sem asa e sem destino, na frieza da gruta, o Deus menino teve o bafo de um boi por cobertor. Então, só fiquei satisfeita quando veio esse verso, como anjo, sem asa e sem destino. Porque aí eu digo, não, eu consegui fazer uma imagem poética do menino Deus à altura do mote de Antônio de Catarina. Então, isso não é simples, né? Glosar um mote que foi me dado por Chico Pedrosa, para mim. Nunca ninguém glosou. Me deu o mote. Então, você glosar isso é uma responsabilidade muito grande. Eu estou muito feliz com vários resultados. Toda vez que eu termino de entregar um livro, eu já estou infeliz com outras coisas. Eu digo, poderia ser melhor, sou exigente pra caramba. Então, assim, eu estou muito feliz com vários poemas. 1 ou 2 eu já pensei, eu já teria feito diferente, mas é assim, sempre, né? É um desafio enorme. Me explica como é que foi esse processo de motes, né? Você tem vários poemas que foram escritos a partir desses motes. Você pedia aos poetas, pegava, selecionava de algum livro, de algum cordel, de música também tem Zé Ramalho. Alguns, eu tinha clareza que eu queria glosar Jó Patriota, Louro do Pajeú, Chico Pedrosa, então esses, e Antônio Marinho, o Águia do Sertão, não o neto, o avô, né? Que são alguns das maiores referências, tanto da cantoria como da poesia popular. Esses eu pesquisei mesmo. Nos livros de Alberto da Cunha Melo, que Alberto escreveu sobre Louro e escreveu sobre Jó. E outros foram sendo me dados, outros sendo me apresentou. E aí eu tenho um livro, o livro é o primeiro livro que eu tenho, um livro todinho à mão, manuscrito. E o livro tinha lá os esquemas rítmicos que eu queria fazer à mão, vários motes, tinha mais de 30 motes, e eu fui escolhendo desses motes. Outros foram alumbramentos. Eu vi um filme chamado Urânio Picuí, que é um filme do Antônio Carrilho. E tem uns cantadores, não tem o nome dos cantadores, mas o cara dizia um mote tão lindo que eu decidi fazer o poema em cima do mote dele. Só que ele dizia crepúsculo negro e não tem rima para negro na língua portuguesa. Então isso virou, eu perguntei rima com negro para todos os cantadores que eu encontrava. Eu infernizei o mundo todo atrás, pesquisei, mas eu queria fazer. Fiz uma rima em espanhol. El Coração Negro. Aí eu fui conversar com uma pessoa que estuda espanhol. Só que eles lá fazem diferente. A gente tem a nossa redondilha menor e maior. Eles fazem de forma completa. Ele conta todas as sílabas até o final. Aí a minha não dava 7, dava 8, porque lá eles contam todas as sílabas. Aí eu digo, não, então vou ter que inverter. Aí eu botei negro para dentro e crepúsculo para fora. Negro, crepúsculo, para poder conseguir fazer a métrica, fazer a rima e fazer
esse verso, que eu gosto muito, por sinal, por conta de que eu queria muito, porque é muito bonito esse mote. Então, teve essas viagens muito grandes. E teve todas as minhas brigas também de cortar parâmetros, porque eu queria fazer os meus conteúdos dentro dessa forma tão antiga. Então, assim, para mim não interessava pegar essa forma tão antiga e, embora eu ache belíssimo, não é de mim só essa saudade, porque é muita saudade nesses versos do sertão. Eu não queria glosar um sertão mítico, seco, de seca, de dor ou de cangaço. Não era isso, embora eu ache isso belíssimo, mas não era isso. Eu queria pôr todos os meus temas dentro dessa forma clássica. Então, eu queria pôr o meu erotismo, todos os meus questionamentos sobre a morte, sobre a vida, os meus questionamentos sociais. Eu queria pôr tudo isso, sobre a solidão, sobre o vazio. Toda a poesia minha fala muito sobre o nada. Essas coisas tinham que estar muito dentro. E era esse o desafio. É tanto que tem um poema, tem um galope à beira-mar, que é de um amor de um homem para um homem, que eu gosto muito desse poema, dessa décima. Porque isso está na minha poesia. Tem um poema de duas mulheres, tem um erotismo forte, tem uma pegada muito metapoética, né? Faço muito metapoema. A primeira parte, né? E tem essa coisa também das grandes elucubrações nossa mesmo. Tem algumas coisas bem autobiográficas, eu digo, nasci sem ser esperada, como fruta de fim de inverno, porque eu sou a 15ª filha de uma mulher que menopausou, e ontem foi cantada em verso essa história lá no sítio onde eu fui. Mamãe menopausou, meu irmão quebrou o braço e aqui não tinha médico, e foi uma quebradura muito feia, e como botei esse braço no lugar, e ela estava no posto de saúde vendo esse irmão urrar de dor sem ninguém conseguir botar. E ela disse, ela tinha muito medo de parir, porque ela paria em casa. Aí ela disse, eu quero engravidar de novo, mas tire esse meu filho dessa dor. E se eu engravidar de novo, essa menina se chamará Aparecida. E aí, 2 homens subiram em cima do meu irmão, que é o irmão, estou me arrepiando porque minha mãe está aqui. É o meu irmão que aboiava, que eu falo na apresentação. E que dizia Augusto dos Anjos. E é o irmão que é mais parecido comigo, ele já partiu também. Porque ele era um boêmio, um cachaceiro igual a mim, uma figura dessa assim, igual a mim. Minha mãe dizia que eu era Hermínio de saia. Eu era... E aí, 2 homens subiram em cima dele e conseguiram botar o braço dele no lugar. E nem tinha gesso, empalhava com... Pegavam 2 folhas de angico e amarravam. Então ele conseguiu pôr o braço dele no lugar. E minha mãe no outro mês estava grávida de mim. E eu sou Aparecida, porque apareci, né? Então, quando eu digo nasci sem ser esperada como fruta de fim de inverno, é isso. Eu estou contando essa história dessa pessoa que nasceu sem ser esperada, não tive roupa nem terno. Eu saio dizendo, não tive estrada lá. Eu era essa pessoa que veio, inclusive, para fazer o milagre do outro irmão, é isso. Cida, a gente está falando entrou na parte temática do livro, e o livro é estruturado em 6 partes. Você dividiu em 6 partes. A primeira é mais metapoemas, a segunda é mais sacaninha. Queria que tu falasse um pouco como foi esse processo de organização da estruturação do livro, né? Essa divisão em partes. E você preferiu também não colocar títulos, né? A ilustração, a gravura lá já resolve o problema da temática. Né? Você foi a primeira pessoa que sacou que está dividido mesmo e que as ilustrações dividem o livro, de que é proposital. As pessoas passaram, não estavam se apercebendo nessas 6 partes, não, mas é exatamente assim. E assim, primeiro eu escrevi o livro todo e depois eu percebi que ele tinha partes. Quando eu fui mandar para a editora Confraria do Vento e fui organizar para mandar, aí eu percebi que ele tinha partes. E já mandei dizer, tem que ter uma gravura aqui, 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 porque eu percebi que ele tinha partes ali. Mas eu não escrevi ele por partes. Eu fui escrevendo. É tanto que, por exemplo,
O último poema que eu escrevi, que tem uma parte muito emocional, que tem um poema para o meu pai, é onde eu tenho aquele cordel das pedras, né? Acho que é a minha fala muito daqui do Bodocó. É onde tem a gemedeira, que eu falo dessa saudade dessa pedra. É onde tem um poema da borboleta, que é um coqueiro da Bahia, né? Então, essa parte aí, né? Depois foi que eu fui perceber que o livro tinha partes reais e eu fui separando mesmo. Aí tem uma parte erótica, tem uma primeira parte de metapoemas. Aí eu percebi. Quando eu percebi que ele tinha partes, eu digo, eu vou apresentar ele ao leitor assim. Primeiro eu digo desta escrita. Aí tem uma primeira parte bem de metapoemas. Eu primeiro digo o que é a pedra, eu digo de onde eu vim, tudo isso falando sobre o exercício da poesia, do fazer poeta. Eu digo de onde eu vim, eu digo dos sons, né? Aí eu vou dizendo do que significa, e tem, nessa parte tem uma peleja entre o poeta e o verso, que eu acho que aquela peleja traduz a grande dificuldade minha de fazer esse livro. O verso vinha e ao mesmo tempo, que verso é esse? Como eu ponho esse verso? Que roupa eu ponho nesse verso? Aí tem essa primeira parte. Aí eu termino essa primeira parte com uma décima que eu gloso lirinha, que eu acho uma décima muito arrojada, que eu digo, que eu falo que gosto de cantoria, mas que também uso jeans, né? Esse verso que vem de além-mar, veste jeans, ouve rock e cantoria. Aí eu acho que eu terminei essa parte. E isso já anuncia a outra parte, que é a erótica, ou seja, eu tenho essas influências todas, por isso que nessa forma vem o erotismo. Aí vem essa segunda parte, que é bem erótica, né? Aí depois eu já entro numa terceira parte, depois do erotismo, bem mais filosófica, né? Aí depois eu entro numa parte bem religiosa, né? Da fé, que é uma outra coisa. Essa poesia é uma poesia que fala de muita fé. E eu disse, eu preciso falar sobre os temas que são caros à poesia popular e botar a minha voz nesta fala. Como conseguir falar desses temas tão caros, a saudade, a religiosidade, pondo minha cara, minha voz. Aí eu acho que eu encontrei a voz ali naquele poema que eu digo da frieza da gruta Deus menino, no poema que eu falo que o Chico me deu o mote, que é Moisés balançou a vara e o mar com medo se abriu. Eu queria fazer, foi um dos últimos poemas a serem feitos. Eu ganho um mote do mestre, disse que é meu, e como eu não vou fazer? E eu ficava angustiada, porque eu queria fazer um poema certinho, religioso. Aí Seno disse, não vai por aí não, vai por tua veia social que dá certo. Peguei a veia social, saiu assim inteiro, que depois eu termino fazendo uma convocação à luta, porque Moisés é isso, é uma convocação à luta, né? E eu venho da teoria da libertação, venho do meu exercício de trabalho como advogada, vem daí. Aí foi muito, quando eu peguei a pegada social, o poema saiu inteirinho, né? E aí eu finalizo com algumas homenagens, você vê que ali tem umas grandes homenagens. Aí tem a Samico, que é um puta do estilo gravador, o nosso querido mestre Salu, que partiu, né? E põe o Vila Lobos ali, por conta do filme que eu vi dele. No filme da biografia dele, tem uma cena que o Vila diz assim, ele sai, aí ele está no arrebalde da casa dele, tem um negro tocando blues, e ele tem fugido de casa. Aí o negro diz assim, fera que foge da jaula, vira caça. E ele passou a vida inteira, quando ele estava imprensado, porque questionavam ele sobre o popular e o erudito, que ele misturava. Na música dele, o cânone não era confortável, peitou ele. E também, inicialmente, ele não era aceito pelos músicos populares. Aí ele lembrava disso, fera que foge da jaula, vira caça. Aí esse poema é uma espécie de síntese. Por isso que ele está na última parte. Ele é um metapoema, mas por isso que ele está na última parte. Porque ele é uma espécie de síntese do livro todo. Porque eu me expus com aqueles que conhecem minha poesia de verso livre e, ao mesmo tempo, com todos os mestres que eu dialogou assim. Entendeu? Que eu dialoguei com eles. Então, esse poema, por isso que eu digo que voar para além da aldeia e viajar de caravela. De caravela por dois motivos. Primeiro, porque essa é a poesia que veio com as caravelas. Né? Esta é a poesia que vem de além-mar. Essa é a nossa grande herança portuguesa, moura,
Isso é a grande herança nossa. Na verdade, isso é o berço da poesia brasileira. A gente não assume, mas é. Esta é a nossa poesia primeira. Aí, ela vem de lá. E você precisa viajar nessa caravela, navegar no ar com essa caravela, porque você tem que pegar essa poesia clássica, tradicional, e dar conteúdos, inclusive novos, que eu acho que o rap faz um pouco isso, para os jovens continuarem gostando dela e ela não morrer. Né? Acho que é isso. Ok, Cida. Nosso tempo está acabando. Eu queria que tu falasse um pouco para os nossos ouvintes como é que eles podem encontrar o livro. Onde é que eles podem encontrar? O livro está sendo vendido na Livraria Cultura, na Livraria da Jaqueira. O livro pode ser comprado comigo também, a autora. Eu tenho o livro para vender. O livro também pode ser encomendado no site da Confraria. Confraria tem um site, está o livro lá. O livro custa R$ 37,00. Nos lançamentos é R$ 30,00. Todos os lançamentos que a gente faz é R$ 30,00. E eu estou muito feliz porque, inclusive, é uma experiência nova lançar por uma editora que vai cuidar do livro para além do lançamento. Então, e estou muito feliz do livro poder sair também de Pernambuco. E estou muito feliz por tudo. Ok, muito obrigado. Sim. Fluiu? Foi. Agora eu vou dedicar isso para você.